Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro, tá? Eu vou ministrar a disciplina de Termodinâmica Metalúrgica 1 para vocês esse semestre, tá? Essa aqui é a primeira aula, né? É uma aula sobre a primeira lei da termodinâmica. A gente vai ver entalpia, capacidade calorífica, termoquímica e aplicações metalúrgicas, tá? Para quem assiste, para quem faz as disciplinas do curso superior de tecnologia em processos metalúrgicos, essa é provavelmente a nossa primeira disciplina juntos, tá? Então eu gravei isso em 2021, tá? No primeiro semestre de 2021, e a ideia disso aqui é para o momento atual de pandemia, né? Essa vai ser as nossas aulas, tá? Para o futuro, eu gostaria que isso ficasse como um suporte ao ensino presencial, mas basicamente o que eu estou fazendo aqui é colocando o que eu colocaria dentro de sala de aula. Claro que uma aula gravada a gente ganha aqui em qualidade de aula, porque eventualmente se eu cometo algum erro eu sempre retorno e corrijo esse erro, né? Mas em compensação a gente perde toda a nossa interação de sala de aula. Então, no fim das contas, que eu acho vital, né? No fim das contas, eu acho que embora esse ganho de qualidade propicie que vocês tenham uma aula de maior qualidade, a gente perde o principal de uma aula, que é a interação docente estudante, tá? Então aqui o que a gente está tentando fazer é mitigar um efeito, tá? Através de umas aulas que eu acredito que elas estejam melhores do que a aula no dia a dia, né? Que às vezes por diversas questões ali eu posso cometer algum errinho, alguma coisa assim, e eventualmente eu só vou poder corrigir na outra aula que eu vou me dar conta, e eventualmente nem vai me dar conta, né? Então aqui normalmente eu tento corrigir ou através de edição ou através de regravação da aula eu consigo corrigir de forma a ter uma aula com uma qualidade um pouco maior, tá? Então eu vou falar algumas coisas que são bem introdutórias em relação à aula, tá? Então hoje a gente vai começar vendo entalpia, capacidade calorífica, termoquímica e aplicações metalúrgicas, tá? Durante a aula o que pode acontecer é que eu não tenho um estúdio profissional, né? Então eventualmente vocês vão ver algum áudio do tipo a obra aqui da minha vizinha, do meu vizinho aqui. Pode acontecer alguma batida, alguma coisa. O meu cachorro, o Nestor, ele é especialista em latir, especialmente no horário que eu estou dando a aula. Então, eventualmente vai vazar um latido que vocês vão acabar ouvindo esse latido. Mas acredito que isso não prejudique muito o nosso ambiente de aula, tá? Então, vocês têm disponível a aula gravada, então vocês podem voltar, retornar, assistir de novo, e vocês têm os contatos para me procurar, tá? Caso você não tenha entendido alguma coisa, tá? Eu eventualmente eu faço pausas, eu faço cortes aqui na nossa aula. Para que eu faço isso? Normalmente eu faço isso para conseguir dar uma. Às vezes eu preciso apagar só um pedaço aqui. Eu não vou ficar apagando enquanto eu estou falando com vocês. Então eu pauso a aula, eu apago o pedaço que eu quero e eu retorno. Então talvez esses cortes eles acabem dando uma certa cortada na minha linha de raciocínio. Eu repito informações que eu já falei anteriormente. Isso aconteceu nas outras disciplinas, inclusive essa fala introdutória eu não fiz nas outras aulas. Então normalmente essa é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de fala, explicando para vocês como funciona essa dinâmica aqui dessa aula de termodinâmica metalúrgica. É uma disciplina que vai ter 31 aulas, tá? E 31 exercícios seguidos. Então eu vou começar falando dos conceitos, depois vou expor um exercício, tá? Então eventualmente entre entalpia e capacidade calorífica eu faço um corte ali, e aí entre capacidade calorífica e termoquímica eu faço um corte, e eventualmente no meio desses caminhos aí eu possa dar uma repetir informações, mas eu acho que isso de certa forma é interessante para vocês também, porque eu acabo reforçando as informações. Eu acho que há um problema quando eu repito informações contraditórias, né? Eu falo uma coisa ali em capacidade calorífica e lá em termoquímica eu entro em contradição, mas isso aí é através da edição e através da revisão da aula que eu acabo corrigindo essas questões, que
talvez eventualmente acontecesse. Uma outra coisa que acontece, não sei se vocês estão ouvindo, eu moro perto do aeroporto, então eventualmente vocês vão ouvir barulhos de aviões, e eu não sei porque na hora que eu estou gravando, todos os aviões da cidade resolvem pousar também, tá? Então, uma outra coisa que eu queria falar é que eventualmente entre uma matéria, entre uma parte e outra, eu vou fazer esses cortes, tá? E aí uma outra questão é em relação a informações contraditórias que eventualmente eu não notaria, não passaria despercebido quando a gente está num encontro presencial, tanto para vocês como para mim, né? Aqui eu tento corrigir e nunca ser contraditório nesse momento gravado, tá? Só para avisar para vocês, essa é uma aula que ela tem base num livro-texto, tá? O livro-texto é em inglês, tá? E ele está nas referências desse nosso texto. Tá? Vocês podem tentar encontrar, não sei se tem na nossa biblioteca já, mas deveria ter, tá? E se não tem na nossa biblioteca, acho que vocês podem procurar, tem pedaços desse livro na internet, tá? Outra coisa, vocês vão ver o livro porque eu vou ter que ficar escrevendo aqui o livro em inglês sei lá, vai ocupar um espaço aqui precioso da nossa tela e provavelmente eu vou ter que cortar mais cedo. Mas o livro é Problems in Metallurgical Thermodynamics and Kinetics, tá? É um livro do Upadhyaya e do Dubey, tá? Vocês vão ver ali nas referências, é o único livro que eu estou usando esse semestre, tá? Para seguir uma linha mais lógica, e eu faço ali apontamentos que eu acho relevante para vocês, tá? Vamos começar com a nossa aula de hoje, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui. Primeiro eu vou conceituar a primeira lei da termodinâmica, tá? Depois a gente vai acabar entrando em entalpia e capacidade calorífica, tá? Além de termoquímica. Isso tudo que eu estou falando aqui, provavelmente vocês já viram em fisicoquímica. Então aqui a gente está fazendo o quê? Reforçando conceitos e dando uma direcionada para a nossa parte de metalurgia, tá? Então a gente vai tender a ir para as aplicações metalúrgicas, porque quando vocês viram lá na fisicoquímica, vocês viram de forma mais generalista, dado por um professor de química, que ele está ali para constituir a base para vocês da termodinâmica. E eu já não, eu estou aqui já para sedimentar e direcionar esses conteúdos para a parte metalúrgica, tá? Então vamos começar primeiro enunciando a primeira lei, tá? A primeira lei nada mais é sobre a conservação de energia. Então a primeira lei diz o quê? Que a energia ela não é criada, energia não é criada nem destruída. Energia não é criada nem destruída, tá? Ela é sempre transformada. Ela é sempre transformada de um tipo em outros, tá? E aí, disso aí, a expressão de um tipo em outro ou outros, tá? Então existem vários tipos de transformação de energia. Eu vou falar alguns aqui na aula de hoje, tá? Mas isso vai ser um pouquinho mais para frente. Eu vou falar nos tipos de trabalho que é possível ser feito, né? E o enunciado, isso é o enunciado da nossa primeira lei, mas a gente ainda tem que abordar uma outra questão, que é a parte matemática. Então a parte matemática é uma fórmula que vocês já conhecem há um tempo, né? Que é ΔU igual a Q menos W. Tá? Então a energia interna nada mais é
que o quanto de calor que tem o meu sistema, menos o trabalho que faz o meu sistema. Então vamos imaginar aqui uma situação que vocês devem ter visto bastante na vida de vocês lá na disciplina de Físico-Química, que é um recipiente com um pistão, tá? Então vamos pensar aqui no recipiente com pistão. Então esse pistão ele pode se mover tanto para baixo quanto para cima, tá? E dentro desse pistão, dentro desse recipiente, a gente tem partículas de gás, tá? Quando a gente pega e adiciona calor de fora para dentro, a gente está aumentando essa quantidade aqui, né? E aí esse pistão, se esse pistão fizer trabalho, ele vai diminuir, a gente aumenta a energia interna através da adição de calor, né? E esse calor, ele pode o quê? Ele pode ser utilizado para subir a temperatura, né? Então o resultado da absorção de calor sem fazer trabalho pode subir a temperatura, ou então eu posso fazer outra coisa, que é realizar trabalho. E aí quando eu realizo trabalho e faço com esse pistão se mexa para fora, né? E eu faço trabalho positivo que vai, o trabalho positivo que é desse pistão se mexendo para fora vai diminuir a energia interna, tá? Então eu acabo diminuindo a energia interna através, se eu fizer trabalho positivo, porque eu posso também, o que? Eu posso pressionar, o ambiente pode fazer trabalho sobre o meu pistão, e aí a minha energia interna vai aumentar, porque o ambiente fez um trabalho negativo. Então se eu colocar aqui uma quantidade negativa de trabalho, tá? Então vamos lá, menos 5 joules, tá? Lembrando que energia e trabalho e calor são medidos em joules. Então se eu pego e faço 5 joules, ou seja, eu pego e exerço trabalho no meu pistão, eu vou acabar fazendo uma quantidade negativa de trabalho que vai, com esse menos aqui, ele vai acabar gerando uma quantidade positiva de energia interna. Então qual que é a expressão dessa nossa primeira lei? A expressão ela diz o quê? Que a quantidade de energia interna nada mais é que a quantidade de calor que o meu sistema recebeu, menos a quantidade de trabalho que o meu sistema fez. Lembrando que trabalho positivo é quando a gente, por exemplo, nesse pistão aqui, ele move o pistão para fora, e a quantidade negativa de trabalho é quando ele move o pistão para baixo. E aí lembrando que esse sinal aqui vai mudar o sinal dessa quantidade positiva e negativa. É um detalhe importante que talvez mais tarde, não exatamente na aula de hoje, vocês vão precisar usar, mas a gente vai sempre retomar esses conceitos através dos exercícios, tá? Então, eu sei que pode parecer confuso aqui no momento, eu falo negativo, positivo, você pode ficar meio perdido, mas na hora de fazer o exercício, efetivamente, a gente vai fazer os apontamentos necessários, tá? Então, vamos ver aqui, eu tenho uma colinha, sempre eu tento consultar ela, tá? E eu estou olhando aqui, uma outra coisa é que o trabalho é uma função de estado, ou seja, aliás, a energia interna é uma função de estado, ela depende apenas, ela não depende do caminho, de como foi feito o ganho ou perda de calor, o ganho ou perda de energia através do trabalho. Ela não depende disso, de qual que é o caminho que foi adotado, ela depende apenas, o ΔU, ele depende apenas do U final e do U inicial, ou seja, depende apenas da energia final e da energia inicial. Então não interessa como que foi ganho essa energia interna, se foi ganho com calor ou se foi ganho com trabalho, tá? Para a gente calcular o ΔU, a gente só precisa olhar como que estava o sistema no fim e como estava o sistema no início, tá? Então essa é a nossa primeira parte aqui. Eu estou falando de estou conceituando a primeira lei de termodinâmica e falando de energia interna. Agora eu vou falar um pouquinho de entalpia, mas como eu disse para vocês, né, eu vou fazer primeiro uma pausa aqui e aí depois a gente vai para a parte de entalpia, tá bom? Então vamos adiante aqui, eu vou pausar, tirar todas essas coisas daqui e aí depois eu retorno. Vocês não vão ver isso, evidentemente, mas eu vou retornar com a nossa aula em branco aqui, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho de, vamos entrar uma outra cor aqui, vamos falar um pouquinho de entalpia, tá? Entalpia.
E aí eu vou voltar no exemplo anterior do nosso pistão aqui. E aí vamos imaginar o seguinte, tá? Num sistema desse onde eu trabalho, eu vou depois falar para vocês dos tipos de trabalho, tá? Mas vamos imaginar que esse trabalho aqui é o trabalho mecânico, tá? Do gás deslocando esse pistão, né? Então vamos imaginar que nesse sistema aqui o volume, né, ΔV igual a zero, a variação de volume, não há variação de volume. Então se a gente for olhar, se não há variação de volume, não há trabalho mecânico sendo feito. Então vamos para a nossa fórmula ali, ΔU igual a Q menos W, certo? Se não há variação de volume, o trabalho não está sendo feito, né? W igual a zero. Então, o que acontece? Então, esse cara aqui vai ser zero e ΔU vai ser igual a Q. Tá? Quando a gente tem um processo onde a pressão é constante, tá? A maior parte dos processos metalúrgicos a pressão é constante, a gente sabe o que? A gente sabe que W é igual a P vezes ΔV. Tá? Então, a variação de volume devido... Calma aí que essa pressão aqui está mal, é um P maiúsculo. Tá? Então, a pressão constante, o trabalho, ele é só dependente da variação de volume. Tá? Então, a gente também pode escrever essa fórmula aqui, sabendo que o trabalho é igual a isso aqui, a gente pode escrever essa fórmula com ΔU igual a Q menos P ΔV, certo? Tá? Por quê? Porque trabalho a uma pressão constante é igual a P ΔV e logo a energia interna, quando a pressão é constante, pode ser escrita com Q menos W, onde W é igual a... Calma aí que isso é ruim, esse W aqui, né? O W é igual a P ΔV. Tá? Então isso aqui é o W. Tá? E com pressão constante, isso vocês devem ter visto lá em físico-química, quando eu tenho P igual a constante, eu sei que o meu Q é igual a ΔH. Tá? ΔH é o que? É a entalpia, é o calor absorvido ou cedido a partir de um processo, pode ser um processo químico, né? No caso aqui a gente está trabalhando com processos químicos, tá? E a gente tem o que? ΔH, quando ele for negativo, a gente tem uma reação exotérmica ou um processo exotérmico, né? Um processo que cede calor ao ambiente, né? Então eu perco energia interna, por quê? Porque o meu sistema está cedendo calor para o ambiente, então ele está perdendo calor, então é um processo exotérmico. Tá? Quando o meu processo retira calor do ambiente, tá? Ele, primeiro, o ΔH é positivo e a gente diz que o processo é endotérmico. Tá? Então o processo é endotérmico. Tá? E aí, tá, esse ΔH aqui, que é igual ao calor quando a pressão é constante, primeiro, ele é uma grandeza, como é que a gente chama? Uma grandeza extensiva. Tá? Significa o quê? Que eu tenho ΔH, o ΔH para 1 mol é 1 vezes o ΔH, né? O ΔH para 2 mol é 2 vezes o ΔH. Então ele depende da quantidade de matéria que está envolvida. Então o ΔH para 3 mol é 3 vezes o ΔH e assim vai indo. Tá? Então isso também é uma propriedade importante e ele também, assim como o ΔU, né? A energia interna, o ΔH é uma função de estado. Então, o ΔH depende do que? Basicamente, ele não depende do caminho, ele vai depender o que? Do H final e do H inicial. Então, ele vai depender da situação final e da situação inicial, tá bom? E aí, por fim, lembrando que Q é igual a ΔH, a gente pode dizer o quê? Que ΔU é igual a ΔH menos P ΔV.
Se a gente quiser colocar tudo em função de ΔH, a gente vai colocar o que? ΔH é igual a, passando P ΔV para lá, só que como eu estou colocando o ΔH, né, tudo em função do ΔH, eu costumo colocar o ΔH para a esquerda, né? Então a gente vai passar o P ΔV para lá e aí a gente vai ter ΔU mais P ΔV, tá? Então esse aqui é a fórmula do ΔH, que é o calor cedido ou recebido de um processo. Nós vamos estudar processo químico, né? Processo químico metalúrgico especificamente. Então é o calor doado ou recebido de uma reação química, tá? Então vou fazer um outro corte agora e a gente vai falar um pouco de capacidade calorífica e aí depois eu vou falar um pouco de termoquímica e aí a gente vai para a solução de exercício. Essa aula é um pouco mais longa porque primeiro é o pontapé inicial e depois que eu falei aquele monte de coisas introdutórias lá, então a aula vai acabar ficando em torno dos 30 e 40 ou 40 minutos, tá? Então vamos adiante aí falando de termoquímica, tá? Desculpa, capacidade calorífica. Então vou fazer o corte e a gente vai adiante. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho de capacidade calorífica. A capacidade calorífica, tá, ela é denotada por C, né? C, que é normalmente, aliás, ela é igual a Q sobre ΔT, tá? Desculpa, ΔT aqui é temperatura, tá? Então é a quantidade de calor que eu tenho que adicionar para mudar a temperatura de uma substância. Então, você sabe, por exemplo, que o metal, eu preciso de menos calor para mudar a temperatura de metal do que de uma chapa refratária, né? Então, isso se deve à capacidade calorífica desse material, tá? Então, se eu adiciono calor e esse material tem uma baixa capacidade calorífica, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a temperatura mais, tá? Por exemplo, se eu adiciono 5 de calor, tá? E eu tenho 1 de capacidade calorífica, eu subo 5 graus, certo? Agora, se eu adiciono 5 de calor e eu tenho 5 de capacidade calorífica, eu vou subir 1 grau. Então, a capacidade calorífica ela dá a ideia do quê? Do quanto de calor que eu preciso adicionar a um material para alterar a temperatura dele. E quanto maior o valor, mais calor eu tenho que adicionar para alterar 1 grau de temperatura, porque vamos imaginar um último exemplo aqui, se eu tenho capacidade, se eu adiciono 5, tá? E eu tenho capacidade calorífica de 10, então isso aqui vai ser igual a 0,5 graus. Então quanto maior esse valor de capacidade calorífica, menor vai ser a elevação da temperatura, tá? Existem várias relações entre capacidade calorífica e a variação de energia interna, de temperatura e tal, mas para a gente agora o importante é a capacidade calorífica, a pressão constante, que ela vai ser igual a ΔH sobre ΔT, tá? Porque o calor, a pressão constante é igual a ΔH, lembra? Tá? Então isso aqui a gente eventualmente vai usar. Sempre que eu quiser usar uma outra relação entre capacidade calorífica, a capacidade calorífica, volume constante ou coisa assim, alguma relação dessa, tá? Eu vou adicionar uma explicação aqui, tá? Então eu não vou entrar agora porque nas próximas aulas a gente vai usar esse conceito aqui. E aí nas próximas aulas isso aqui vai ser importante. E os outros conceitos lá de CV, as relações entre CP e CV também, tá? Elas vão ser utilizadas mais para frente. E aí mais para frente eu resgato isso aqui. Mas agora o importante é que vocês saibam isso em relação à capacidade calorífica, tá? E aí eu já vou aproveitar e vamos mudar de assunto aqui também hoje e falar um pouco de termoquímica e aplicações metalúrgicas.
Então aqui eu vou falar de termoquímica e aplicações metalúrgicas. Metalurgia, deu uma travada aqui e ficou ruim a minha letra, não que ela esteja muito boa, né? Termoquímica e aplicações metalúrgicas, tá? Então é a última parte que a gente vai falar antes do exercício, tá? E o exercício eu vou deixar escritinho aqui, tá? Dessa forma aqui, do jeito que está escrito esse enunciado da aula, e aí eu vou resolver aqui embaixo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de termoquímica e as aplicações metalúrgicas, tá? Então, eu vou falar primeiro os tipos de calor que a gente vai estudar, tá? Então, a gente tem aqui o calor de reação, né? Que é o calor absorvido ou cedido para que uma reação ocorra. Então, as reações normalmente ou elas são endotérmicas ou exotérmicas. Então, elas absorvem ou elas cedem calor ao ambiente, tá? E aí depois eu vou falar um pouquinho também, aliás, já estou falando, né? Vou falar um pouquinho de calor de formação, tá? O calor de formação, ele é o calor de formação de uma substância por mol dessa substância, tá? Então, ele é o calor envolvido na reação para produzir uma substância. Então, o que é isso, tá? Vamos pensar aqui na reação. Eu vou começar a usar esses símbolos aqui, eu espero que vocês entendam, tá? O níquel sólido mais o meio oxigênio. Esse oxigênio aqui gasoso, né? Resultando em óxido de níquel sólido, tá? Como que é dado o calor de formação desse material? Ele é dado como? Ele é dado pelo ΔH, vou só escrever aqui, calor de formação. Tá? Ele é dado pelo o ΔH disso aqui, e o calor de formação, tá? Ele é 1 para cada temperatura. Vocês vão aprender a calcular em temperaturas diferentes. Então a gente tem os estados padrões aqui, tá? E nos estados padrões, que são a 298 Kelvin e um ATM, ficou ruim aqui, tá? O estado padrão, que é a 298 kelvins e um ATM, para quem não sabe, é 101.325 newtons por metro cúbico, tá? Por metro quadrado, é a pressão, né? Newton por metro quadrado, tá? É em unidade do SI, né? O ATM é uma unidade que não é no SI, e aqui eu estou mostrando a unidade do SI, tá? O ΔH para essa reação, ou seja, o ΔH de formação, tá? Que a gente vai chamar aqui de ΔH zero, porque está no estado padrão, tá? Vai ser igual ao que? Ao ΔH, ao H do NiO, então H dos produtos, né? H do NiO, isso aqui, tá? Menos o H do Ni e o H do O2, tá? Como o H do Ni e o H do O2 eles são zero, porque são substâncias puras, vocês vão ver isso mais para frente, tá? O ΔH de formação do NiO2 é dado pela diferença entre os ΔHs, os Hs de cada um desses caras aqui. Então, o H de 298, o H de formação do NiO é só o ΔH lá da tabelinha
do NiO. Tá? Quando eu envolvo outras espécies, o óxido de níquel com outros óxidos, né, na reação, aí o que acontece? Em vez de ser zero, porque é uma substância pura, esse aqui, vai ser um valor diferente. Aí a gente vai ter um cálculo mais complexo que a gente vai ver lá na próxima aula, inclusive. Tá? Eu acho que inclusive na aula de hoje, vamos ver o exercício de hoje aqui, é um exercício desse, onde a gente vai ter dois óxidos diferentes, com ΔH diferente de zero, tá? E aí vocês vão ver a reação acontecendo. Tá? Então, o ΔH, o calor de formação, é o calor para formar uma substância a partir de substâncias puras, como níquel e oxigênio. Tá? E aí, outras coisas que eu tenho que mencionar aqui é que isso tudo aqui que eu estou fazendo é calculado através de estados padrões. Né? Então, a gente tem aqui 298 kelvins e um atm como estado padrão. Tá? E aí, os materiais eles podem ser sólidos, e aí quando for sólido eu vou denotar por esse sinalzinho. Eles podem ser gasosos, tá? E eles podem ser líquidos. Tá? Quando eles forem líquidos eu vou usar, deixa eu me lembrar aqui, eu vou usar chaves como notação ali, tá? Para agrupar. Então cada um desses cada metal, cada composto aqui, a 298, ele pode ter um estado, um estado da matéria mais estável. Então 298 kelvins eu posso ter, o cara pode ser sólido, ele pode ser líquido e ele pode ser gasoso, tá? Então vocês têm que estar sempre atentos para fazer a anotação certinha ali, tá? Então eu acho que era basicamente isso, tá? Então o calor de formação nada mais é que o calor de formação de um composto, tá? A partir dos átomos que o compõem, tá? Então no estado padrão, tá? Então é basicamente isso que eu quero passar aqui. Então o calor de formação do NiO é o calor da reação do níquel a 298 graus, um atm, níquel que nessas condições está no estado sólido, e mais meio mol de oxigênio a 298 Kelvin e um atm, que vão resultar no óxido de níquel. Então eu estou calculando aqui o calor de formação de 1 mol de óxido de níquel. E aí esse calor de formação ele vai ser sempre expressado na grandeza de joules ou quilojoules por mol, tá? E aí a gente tem outros calores, né? Que vamos para cá, que é o calor de combustão, E aí quando que uma coisa entra em combustão? Quando ela está reagindo, está oxidando com oxigênio, né? Então ela está reagindo, sendo queimada com oxigênio. Esse é o calor de combustão. E o calor último, que é o calor de solução. Calor de solução. É quando uma substância está sendo dissolvida na outra, tá? Ela pode absorver ou receber calor, e aí a gente tem o calor de formação dessa solução, tá? E aí vocês vão ver, eu tenho um capítulo inteiro só dedicado a isso, tá? Então a aula de hoje, essa parte da aula de hoje, né, que a gente já viu entalpia, agora a gente está vendo capacidade calorífica aqui, e no fim a gente ainda viu um pouco de termodinâmica e aplicações metalúrgicas. Então a gente tem calor de reação, que é uma reação genérica, tá? Dentro do calor de reação a gente pode ter, por exemplo, o calor de formação, que também é um calor de uma reação, mas é uma reação de formação de um composto através de átomos puros, né? Por exemplo, níquel e oxigênio, que é um gás, né?
e um gás composto só de oxigênio, né? E aí tem o calor de combustão, o calor de queima e o calor de solução, tá? Visto isso na aula de hoje, eu vou pular agora para uma parte onde a gente, deixa eu ver quanto tempo a gente já está de aula aqui, então acho que nos últimos 10 minutinhos de aula aqui a gente vai para uma parte de como é que eu vou dizer? Um exercício, né? A gente vai ver um exercício e aí a partir desse exercício a gente deve finalizar a aula de hoje, tá bom? E aí vocês têm um exercício semelhante a esse exercício de hoje para fazer, tá? Eu espero que vocês não tenham dificuldades, tá bom? Então eu vou para a próxima parte, tá? E eu vou tirar tudo esse que está escrito ali e a gente vai finalizar a aula com o exercício. Bom, pessoal, então aqui está o nosso exercício do dia, tá? Então, assim, calcule o calor padrão de reação a 25 graus ou 298 kelvins e 1 atm. Então, é o calor padrão lá que a gente viu no estado padrão, né? Em mols de Al2O3, em mols de ferro, em mols de FeO e por mols de alumínio e por gramas de Fe de ferro produzidos ou consumidos, tá? Então, vamos começar aqui. E ele dá esses dados aqui, tá? A gente sabe, primeiro, que esse aqui do Al é zero e do ferro é zero, que são substâncias puras, né? Então, o ΔH A298 para essa reação vai ser igual ao que? Produtos, ΔH dos produtos, menos ΔH dos reagentes. Então, esse ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes, tá? A gente sempre tem que observar quem que está aqui na frente. Então, é ΔH 0, 298, vai ser igual ao menos, vamos ver aqui, Al2O3 está nos produtos, então é uma vez, porque aqui na frente tem um 1, né? Ele só está oculto, tá? Então vai ser uma vez o ΔH do Al2O3. Então vai ser uma vez menos 400,0, tá? Quilocaloria por mol, tá? Mas como estou multiplicando por mol, vai ficar só quilocaloria, porque é 1 mol vezes não sei o que, tá? Então aí vai cortar, tá? Menos, tá? Aí tem esse zero aqui, né? Que é 3 vezes o do Fe, tá? Menos 3 vezes o do FeO. Então vai ter aqui, ó, menos 3 vezes e menos 3 vezes, desculpa, aqui vai ser um colchete, 3 vezes menos 63,3 quilocalorias por mol. Como eu estou multiplicando por mol, vai cortar o mol e aí a gente vai ter tudo em quilocaloria, porque aqui é quilocaloria mais quilocaloria vai dar quilocaloria, tá? Então vai dar ΔH 0 a 298 é igual a 400, isso vai ficar menos 400, menos, aí a gente vai precisar pegar uma calculadora, tá? Vamos ver se eu tenho aqui na minha colinha, não tenho no meu colinho, então vou pegar minha calculadora, fazer rapidamente aqui, tá? Então vocês também utilizem a calculadora, 63,3 vezes 3 vai dar igual a 189,9, ou seja, que menos com menos vai dar mais, né? Então vai dar mais 189,9, tá? Que vai resultar em quê? Em 210 quilocalorias, tá? Então é 210 quilocaloria para quê? 210 quilocaloria para consumir 3 mol de FeO, tá? E consumir 2 mol de alumínio. Notaram isso? Ó? Em mols, então eu quero saber o calor padrão da reação por mol de Al2O3. Então, olha só, aqui eu estou gerando 1 mol de Al2O3, certo? Então, o calor da reação por mol de Al2O3, se aqui eu estou gerando 1 mol de Al2O3, então eu tenho o calor de reação ΔH
da reação é igual a 210 quilocaloria por mol de Al2O3, tá? E agora, em mols de ferro, isso aqui, ó, por mol de ferro não é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui é 210,1, certo? Deixa eu ver aqui, 210,1, tá? Então, aqui também vai ser 210,1, aqui 210,1, tá? Quando a gente trata de ferro, já não, aqui, ó, isso aqui, 298, não é 210,1 por mol de ferro. Por quê? Porque aqui eu estou gerando 3 mols de ferro. A gente calculou a reação para 3 mols de ferro. Ah, mas então como que eu faço? Se aqui, isso aqui é para gerar 3 mols de ferro, eu quero saber para gerar 1, eu tenho que dividir por 3, certo? Então vai dar 70,33 ou 0,33. Vamos dar uma olhada na minha colinha aqui. Tá? 70,03, tá? 0,3 é 0,33, mas aí a gente vai só até a segunda casa, né? Então vai ficar 0,03 quilocaloria por mol de ferro, tá? E aqui é para consumir 3 mol de FeO, tá? Então o raciocínio é o mesmo. Se eu tenho 210 calorias para consumir 3 mols de FeO, quantas calorias eu tenho para consumir 1 mol só? Então isso aqui é a mesma coisa, dividir por 3, aqui eu dividi por 3, aqui eu também vou dividir por 3, e aí eu vou ter ΔH de 298, ΔH zero, vai ser igual aos mesmos 70,03 quilocaloria por mol de FeO, tá? E aí agora nesse caso aqui do alumínio, o alumínio, então, se isso aqui é para gerar 2 mols de alumínio, quanto que é para gerar 1 mol? Eu vou dividir por 2, e aí o ΔH 0,298 vai ser 105, oh meu Deus, tudo errado, 105,05 quilocaloria por mol de alumínio, tá? Isso tudo vem de uma regra de 3, né? É como se eu tivesse feito uma regra de 3, assim, ó. Se para gerar 3 mols de Fe eu preciso de 210,1, tá? Quilocaloria, tá? Para gerar 1 mol de Fe, quantas calorias? Tá? E aí a gente vai montar aqui, ó, vai ficar 3x, aí vai ficar 3x igual a 210,1, e aí x vai para cá, 210,1 dividido por 3, que nem foi feito aqui, tá? Mas a gente consegue atalhar porque é mais simples aqui, né? Tá vendo? Tá? Então vamos para a última parte aqui, que é por grama, tá? Então a gente ficou sabendo aqui que para cada mol, apagar aqui, por isso que eu deixo sempre para depois para apagar. Se eu apertar delete eu apago tudo, aí eu só quero apagar essa parte aqui, tá? Para a gente terminar, tá? Se a gente sabe que é 70 quilocaloria por mol de Fe, quanto que é por grama? Aí a gente vai ter que pegar o seguinte, a massa atômica do ferro é 56 gramas por mol, certo? Então a gente vai pegar o que? Vocês lembram daquela fórmula? Vamos para essa segunda parte aqui, que agora é para falar aqui por gramas de Fe produzidos ou consumidos, tá? Então a gente tem assim aquela fórmula assim, que é o número de mols é igual a massa sobre a massa molar, tá? E aí a gente tem o que? A gente tem o valor por mol, tá? E se eu dividir pela massa molar, eu vou ter o que? Vamos ver aqui, ó.
Se eu tenho valor por mol, então eu tenho quilocaloria por mol, e aí eu vou fazer igual a... isso aqui eu vou achar massa, né? E aí eu vou, quilocaloria por mol, eu vou fazer dividido aqui por gramas por mol, tá? E aí, quando eu mandar esse cara... Calma aí. Quando eu dividir o valor pela nossa... o valor do número aqui da ΔH pela quantidade de gramas que tem um mol, tá? Então vamos voltar aqui, tá? Pela quantidade de gramas que tem um mol, tá? Eu vou saber o que? Pela quantidade de gramas que tem um mol, eu vou saber por grama, né? Porque eu sei que um mol, aqui se é por um mol, tá? 56 gramas tem um mol, tá? Se eu dividir por 56 gramas, tá? Eu vou chegar no valor, tá? Então eu vou fazer o que? Vou pegar e vou dividir porque aqui a massa, ó, a massa está em... Calma aí. A massa aqui está em gramas, tá? A massa está em gramas. Aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar e vou dividir pela massa, tá? E encontrar o valor por gramas em vez por mol, tá? Então eu posso dizer, vamos voltar aqui até fazer de uma maneira mais simples aqui, eu posso dizer que eu posso colocar esse valor aqui, né, de 70,03 quilocalorias por mol, mas eu sei também que um mol tem... Desculpa aqui, vamos apagar aqui. Um mol tem 56 gramas, certo? E aí o que vai acontecer? O mol vai cortar por um mol, né? E aí a gente vai chegar no valor de... Calma aí. O valor de outro pequeno deslize aqui, né? Que é menos 210 aqui. Então vem menos aqui, menos aqui, menos aqui, menos aqui. E aí aqui vai ficar menos 70,3. Então aí vai ficar menos 1,255 quilocaloria por grama, tá? Eu espero que todos tenham compreendido, tá? Então, atenção ao sinal aqui que eu também tive uma falta de atenção. E aí a gente chegou aqui no ΔH por mol de cada um desses caras, tá? Então, primeiro, cálculo do ΔH dos produtos menos ΔH dos reagentes, sempre usando a tabela, quando é a 298, e a gente chegou no ΔH da reação, só que o ΔH da reação é seguindo essa receita, para 3, para 2, para 1, para 3. E aí, para calcular por mol de cada um, a gente teve que fazer as respectivas divisões, que vocês podem fazer essas respectivas divisões da maneira que eu fiz, ou vocês podem fazer via regra de 3, como eu mostrei, tá? Aqui, aí, quando a gente quer transformar de mol para por mol, em vez de ser por mol, a gente quiser fazer por grama, é só dividir pela massa molar ali, porque a gente sabe que um mol desse cara tem 56 gramas, então um mol de ferro tem 56 gramas, e aí a gente vai dividir, se aqui está por mol, eu transformo por grama, e aí a gente chega no resultado, tá? Então a aula de hoje era isso, tá? Uma aula um pouquinho mais longa,
a próxima aula vai ser bem mais curta, tá? Mas ela também é a aula introdutória, ali tem vários conceitos que eu estou passando, e vocês, por favor, façam exercício seguindo esse exercício como espelho, tá? Então eu imagino que vocês não vão ter grandes dificuldades para resolver o exercício da aula de hoje, tá bom? Então acho que era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em procurar pelos nossos canais que estão abertos, tá? E aí a gente se fala nas próximas aulas, bem mais curtas, assim eu espero. Pelo menos a próxima aula vai ser bem mais curta, porque é só lei de Hess, então é bem pouquinho de coisa que eu tenho que falar e já sair resolvendo exercícios, tá bom? Qualquer coisa, não hesitem em procurar, tá bom? E aí a gente vai se falando, tá? Nas próximas aulas. E aí eu acho que era isso. Até a próxima e tchau, tchau.